compartilhar a palavra de Deus com meus irmãos. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande, né? Transmitir a palavra de Deus, né? No meio de tantos homens sábios, Deus escolheu eu para transmitir a palavra de Deus nesse momento, né? Eu prometo que eu vou ser bem em breve. Nós temos um momento da intercessão ainda. Mas eu queria deixar uma palavra bem simples e pequena para compartilhar com os irmãos hoje. Mas antes de eu ler essa palavra, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Eu queria perguntar para a igreja qual é a maior necessidade da igreja. Os irmãos respondam para si mesmo aí. Depois, se quiser responder para mim, falar para mim também. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Amém? Irmãos, pode se perguntando para si e depois vocês respondem. A palavra que eu quero deixar se encontra em Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Amém? É um texto bem conhecido. Eu creio que todos já conhecem, né? Falamos quase todos os dias esse versículo. Mas eu queria que os irmãos hoje não olhassem para a minha voz, não olhassem para mim, mas olhassem para o que está atrás desse versículo hoje aí. Amém? A palavra nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu vou repetir mais uma vez: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Somente esse versículo mesmo. Esse versículo ele nos traz 5 pontos muito importantes, que eu não sei se os irmãos já observaram. Ele tem 5 pontos dentro desse versículo muito rico. Mas hoje eu quero falar simplesmente só de 3. Não irei falar muito, somente 3 pontos que eu queria falar hoje. Só para os irmãos entenderem, esse versículo ele vem logo após ali a descida do Espírito Santo, onde aquele povo foi cheio do Espírito, né? Então esse versículo vem logo após esse texto, né? E eu estava olhando para esse texto e eu pude ver que esse texto ele tem para nós um modelo de vida. Se você quer ser um intercessor, esse texto ele nos traz um modelo para nós sermos um verdadeiro intercessor. Porque tem um intercessor e tem aquele que intercede. Que existe uma diferença entre um e outro. O intercessor e aquele que intercede. E eu quero falar para os irmãos que intercessor não é só aquele que intercede no dia do culto de intercessão, não. Mas aquele que intercede todos os dias. Todos os dias. E o interessante é que essa palavra vai falar conosco hoje, como é um modelo de vida que nós temos que carregar como intercessor, né? Eu não sei se os irmãos observaram aquela plaquinha do lado, ela vai dizer que o intercessor ele tem que orar no mínimo 1 hora todos os dias. No mínimo 1 hora todos os dias o intercessor. Como hoje é um culto de intercessão e Deus compartilhou essa palavra comigo, eu estava olhando ela, dei uma pincelada nela, estava olhando o que estava atrás, por trás do versículo que nós lemos todos os dias, né? Eu queria compartilhar com o Senhor hoje. A primeira palavra que vai nos dizer é perseverança. Né? Perseverança. Se nós queremos ser um verdadeiro intercessor, o primeiro passo é esse aqui, é a perseverança. E tem aquele que intercede e tem um intercessor, como eu acabei de falar. Aquele que intercede, geralmente ele intercede só no dia do culto. Ele vem aqui, ele intercede pela família dele, intercede pelo pai, intercede pela mãe, intercede pelo irmão, intercede pelo tio, ele intercede por todos, somente no dia do culto aqui. Só que quando chega em casa ele já não mais, no momento que ele está com Deus, já não intercede mais. Mas a palavra vai dizer perseverança. O que significa perseverança? Comprometimento, continuidade. É por isso que a palavra vai dizer perseverança, persevere diariamente
Sabe quando é que tu tem que parar de orar por algo? Só quando Deus revelar, quando Deus fazer. Enquanto você não sentir um alívio dentro de você, uma leveza dentro de você por algo, por aquilo que você está intercedendo, você não pode parar de interceder. Você tem que continuar intercedendo. Ou seja, você tem que continuar perseverando todo dia. É que a palavra vai dizer: perseverança, persevere. Ah, mas eu orei por fulano ontem. Ah, eu orei tal dia. Não, meus irmãos, é todo dia. É todo dia, a palavra está nos dizendo, é todos os dias, perseverança, é comprometimento, é contínuo, é diariamente. Nós temos que estar intercedendo. Eu quero dizer para os irmãos que a intercessão, o intercessor, é quando Deus coloca você, é quando nós nos colocamos entre Deus e pessoas. Porque o intercessor ele não é para dizer, vou aqui, vou expulsar demônio e tal, não. Você está se colocando, você está tomando dor de uma pessoa, você está intercedendo por ela. Eu não sei se o irmão está entendendo o que eu estou falando, mas o intercessor se coloca entre Deus e pessoas. Esse é o intercessor. Por isso que eu falo que existe aquele que intercede e o intercessor. Interceder é fácil, agora o intercessor é mais um pouquinho mais avançado. Ele está constantemente ali intercedendo por aquela pessoa. Se você não entende, muitas vezes ele toma a dor daquela pessoa, ele se coloca entre a pessoa e Deus ali para agir na vida daquela pessoa, para pedir que Deus age na vida daquela pessoa, para que Deus possa fazer algo na humanidade, para que Deus possa fazer algo no meio desse povo. Porque você não sei se não sabe, mas interceder não é somente por pessoas, mas interceder por as nações também. Isso é um intercessor. E quando é que eu tenho que parar? Só quando eu sentir uma leveza dentro de mim por algo daquilo que eu estava intercedendo aconteceu. Nós sabemos que aconteceu, Deus fez, maravilha. E eu quero compartilhar algo com os irmãos e quero dizer para os irmãos que o intercessor, ele não pode interceder por qualquer pessoa também. Porque existem pessoas que Deus vai falar assim, por essa pessoa não ore. Porque existem pessoas que é Deus que vai tratar. E quando Deus fala dessa maneira, não podemos persistir. Nós temos que parar e obedecer a Deus. Irmão, mas isso está na Bíblia? Tá. Mas existem pessoas que Deus fala assim, não ore por essa pessoa, porque não ouvirei tua oração e nem o teu clamor. Se não me falha na memória, está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 16. Se o Pedro puder colocar aí para nós, os irmãos conferir. Tu, porém, não ore por este povo, não levante por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não ouvirei, não te ouvirei. Então existem pessoas que nós vai interceder, vai orar, e Deus manda nós parar. E aí é que o intercessor tem que estar conectado com Deus, sabe para quê? Para ouvir a voz de Deus nesse momento. Porque existem pessoas que é só Deus, é Ele Deus, é Deus que vai tratar com ele. Já não cabe mais nós. Aí nós temos que ter esse sentimento, ouvir a voz de Deus e parar quando Deus mandar nós parar. Porque tem pessoas que é só Deus, nós não podemos fazer nada. Muitas vezes, se não for tentar, não vai atrapalhar o agir de Deus. Então é melhor não deixar nas mãos de Deus. Mas nós não podemos parar de orar por aquelas pessoas que precisam. É só essa parte que eu queria falar para os irmãos, nós possamos ficar atentos à voz de Deus quando Deus falar conosco. Porque no momento que nós estamos orando, estamos intercedendo, eu não falo aqui no momento do culto, mas naquele momento íntimo que você está, só você e Deus, nós temos que também ouvir a voz de Deus. Eu não posso só eu falar e não deixar Deus falar. Como é que eu vou entender o que Deus quer para mim? Como é que eu vou entender o que Deus quer falar se eu não deixo Ele falar? Então existe naquele momento que você está ali no seu quarto, onde no cantinho, onde você escolhe na sua casa, que você também tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que parar um pouquinho e deixar Deus falar. E quando você para,
Quando você está conectado com Deus, você deixa Ele falar, você vai começar, as coisas vão começar a fluir no seu ouvido. É Deus falando. E outra parte que eu queria entrar, eu falei que eu ia falar de 3 partes, falei que não ia tomar muito tempo, é a comunhão. O intercessor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que continuar a perseverança, persistindo diariamente. E outra coisa, ele tem que ter comunhão com Deus. Porque se ele não tiver comunhão com Deus, não tem como ele interceder. Ele tem que perseverar e tem que ter comunhão com Deus. Porque se não tiver comunhão com Deus, se não tiver intimidade com Deus, como é que Deus vai ouvir a minha intercessão? Se eu não tiver intimidade com Deus, como é que eu vou estender minhas mãos sobre uma pessoa, sobre um enfermo? E como é que ela vai ser curada? Como é que ela vai ser libertada? Como é que o demônio vai sair se eu não tem intimidade com Deus, se eu não converso com Deus, se eu não tenho comunhão com Deus? Eu quero falar para os irmãos assim, quando nós temos comunhão com Deus, é quando nós amamos também ao nosso próximo. Porque a palavra vai dizer, se tu quer ter vida eterna, tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Foi aquele na palavra que Deus, o Jesus falou para aquele doutor da lei. Então nós temos que ter comunhão com Deus. Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nós falarmos com Ele, nós comunicarmos com Ele, de nós nos relacionar com Ele. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Sabe qual é a parte que eu acho importante de quando Deus fala conosco? Eu queria compartilhar com os irmãos, pastor Carlos. Deus, Ele não precisa da nossa intercessão. Mas agora como Deus é bom. Deus, Ele não precisa de nós interceder por ninguém. Mas escuta essa que eu vou falar para os irmãos. Mas como Deus é tão bom, que Ele quer que nós compartilhe as obras dele conosco. Ele quer que nós participamos das obras dele. Eu não sei se os irmãos entenderam. Deus não precisa da nossa intercessão, mas Ele é tão bom que Ele quer que Ele compartilhe as obras dele conosco. Sabe para quê? Ele dá a oportunidade de nós interceder e Ele age. Ele poderia fazer sozinho. Ele poderia agir na vida de qualquer pessoa sem precisar nós interceder, sem precisar nós pedir. Mas como Deus é tão bom, que Ele quer que nós compartilhemos as obras dele conosco. Nós participamos das obras dele. E o que eu acho interessante nessa palavra, meus irmãos, é que a oração ela vem lá no finalzinho quase. A perseverança, a comunhão, tem um partir do pão. Aí depois tem a oração, lá no final. Será que a perseverança é mais importante do que a oração? Eu vou dizer que não, meus irmãos. Mas está falando primeiramente perseverança, perseverem. Depois vem a oração. Porque se você não persistir, não continuar, Deus não vai entender, Deus não vai agir. Eu vou citar um exemplo para os irmãos, para aquele que é pai, quem vai entender. Muitas vezes o filho pede algo para o pai uma vez, e o pai fala não. Pede a segunda vez, o pai fala não. E o filho passa para lá e para cá, passa para lá e para cá na frente do pai, olha para o pai, e o pai olha para o filho. De tanto aquele filho passar para lá e para cá, passar para lá e para cá, o pai vai dizer, toma filho, faz. Porque o filho persistiu. Então isso que essa palavra quer dizer, a perseverança, meus irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite? Nós vivemos no meio de uma geração, de um povo, que não quer saber de Deus. Por que não querem saber de Deus? Muitas vezes eles não querem ouvir a voz de Deus. Nós temos que parar de orar por esse povo? Não, nós temos que continuar perseverando. Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar tendo comunhão com Deus. Essa palavra eu falei que ela traz um modelo de vida para nós. Sabe por quê? Porque o intercessor ele tem que ter isso. Ele tem que estar perseverando, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que estar em oração. Porque nós só podemos
dar aquilo que nós temos. Se nós não temos Cristo dentro de nós, como é que nós vamos poder ajudar uma pessoa? Que é o exemplo na Bíblia. Em Atos 3, onde fala da porta formosa, aquele paralítico que estava no chão, passaram várias pessoas ali e ele continuou no chão. Agora, quando passou um homem, 2 homens que tinham Cristo dentro dele, ele levantou. Porque Pedro já falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha? Ele tinha Cristo dentro dele. Ele tinha Cristo dentro dele. E o interessante que eu acho naquela passagem dele, pastor Carlos, que a primeira coisa que ele falou para ele não foi levanta-te e anda, não. Eu não sei se os irmãos já observaram aquele texto, mas Pedro João fala para ele assim: olha para nós. Porque eu acredito que aquele homem estava ali no chão, ele nem olhava para as pessoas, só estendia a mão e as pessoas colocavam a esmola na mão dele. Mas quando passou um homem que tinha Deus dentro dele, e tinha amor, tinha comunhão com Deus, ele falou: levanta-te e anda. E aquele homem levantou. E é isso que nós temos que carregar dentro de nós. Nós temos que carregar Cristo. Você me fala a memória, foi o pastor Diego que ministrou a palavra, falando que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Agir como Cristo, pensar como Cristo. E é isso que nós temos que viver no dia de hoje. Nós estamos vivendo no meio de umas pessoas, eu não falo aqui em Portugal, mas eu falo em modo geral, pessoas mal, pessoas muitas das vezes que querem o teu mal, pessoas muitas das vezes que querem te derrubar. Mas nós temos que agir como Cristo agia. Com amor. Saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir. É assim que Cristo age. E hoje nós temos que viver dessa maneira. Nós temos que carregar Cristo dentro de nós. Nós temos que continuar em oração. Nós temos que continuar buscando a Deus. Nós temos que continuar intercedendo por esse povo. Até que chegue um dia que essa casa esteja cheia de verdadeiros adoradores. Aquele que vem para cá não por causa por as obras que Deus faz, mas por aquilo que Ele é. Aleluia. Porque o Senhor fala assim: nós temos que vir para a casa de Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas nós temos que vir por aquilo que Ele é. Obrigado, Deus. Uma coisa que eu lembro todo dia na minha vida, eu lembro que quando Deus me tirou daquele mundo, me deu mais uma oportunidade para mim estar aqui, Ele me deu a vida, é por isso que eu agradeço a Ele todos os dias. Então, da mesma maneira que Deus fez isso comigo, fez com você, nós temos que continuar perseverando, lutando, orando, para que Deus possa fazer na vida daquelas outras pessoas também. E eu creio que Deus vai um dia agir bem nesse lugar. Nós falamos todos os dias do poder de Deus. Eu creio que Deus vai se manifestar aqui neste lugar. Eu creio que Deus vai se manifestar aqui nesse país. Glória a Deus. Se Deus falou assim, nós temos que clamar todos os dias, nós temos que perseverar todos os dias, nós temos que orar todos os dias, nós temos que ter comunhão com Deus diariamente. Então eu creio que Deus está nos despertando, porque Ele vai fazer grandes coisas neste lugar. Aleluia. Ou seja, Deus está querendo compartilhar aquilo que Ele pode fazer sozinho. Ele está compartilhando com nós, para nós agir também, para nós fazer também. Olha a importância que nós temos para Deus. Deus está compartilhando com nós aqui. Meu filho, persevere, ore, tenha comunhão comigo. Não seja só aqui dentro, mas seja lá fora também. Persevera para aquele colega teu de trabalho. Ore por ele. Fale da minha palavra para ele. Intercede por ele. Eu quero falar para os irmãos, para nós interceder, não precisa nós levantar a mão, não. Dentro de nós, calado, só no pensamento, nós oramos pela vida da pessoa, nós estamos ali intercedendo.
agir na vida da pessoa. Só que nós não podemos parar. Jó, quando estiver entregando a carta, entrega a carta e ora para aquela pessoa, intercede por aquela pessoa. Deus pode agir na vida daquela pessoa. Naquele momento ela pode ser derramada, ela pode ser cheia pelo Espírito Santo, ela pode se entregar para a vida para Cristo naquele momento. Naquele momento que você está entregando a carta para ela, ela pode receber o Espírito Santo também. Só que nós não podemos parar. E o que o inimigo quer é que nós paramos. Só que nós não podemos parar. A palavra está dizendo, persevere, continue. Porque quando nós estamos em oração, perseverando, estamos orando, em comunhão com Deus, ou seja, Deus está nos revertindo, Deus está nos cuidando, o inimigo não pode tocar em nós. Então continue. Eu tenho observado essa palavra e essa palavra ela nos traz mais um despertamento. Nós lemos ela todos os dias, pastor Diego. Perseverança. Existem pessoas que perseveram tanto, às vezes por um trabalho, para não sair do trabalho, perseveram tanto para conseguir comprar um carro, para comprar uma casa, mas persevere também em oração pela vida do teu vizinho, pela vida do teu colega de trabalho. Persevere, ore, meu irmão. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, para os irmãos entenderem como é tão bom quando Deus ouve as nossas orações. Quando Deus faz algo, e nós intercedemos, e nós oramos, e Deus faz algo, como é tão bom. Nós possamos interceder por aquelas pessoas, não só aqui no país, mas em outros lugares também. Porque para Deus não há distância. Nós estamos aqui, mas Deus está na sua casa, Deus está em todos os lugares. Então Deus quer que nós abrimos a nossa boca e falamos. Que nós não ficamos de boca fechada. Muitas vezes Deus quer fazer, mas Ele quer ouvir você abrir sua boca e falar: filho, pai, eu quero isso, isso, isso. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E você continua de boca fechada. Mas continue firme nesse ponto. Esse versículo para nós é um modelo de vida que nós temos que seguir. Nós temos que ter conosco. Coloca essa palavra no coração, a perseverança. Coloca essa palavra no coração, a comunhão e a oração. Tem o partir do pão também, mas eu não queria entrar por esse lado. Mas eu queria focar mais aqui na perseverança. E nós não podemos parar, para que nós possamos continuar, porque o nosso foco é Cristo. E se nós queremos morar no céu, eu creio que você não quer morar no céu sozinho. Eu creio que você quer que um familiar seu vai, um filho seu, um irmão seu, ou sua mãe, ou sua tia, sua avó. Então continua perseverando, continua orando por ela, continua intercedendo por ela, não importa a distância. Mas continue, que Deus vai agir na vida dele. Só que para isso você tem que fazer o quê? Você tem que se colocar entre Deus e aquela pessoa, para perseverar, continuar firme, ter fé. Esse versículo também nos traz uma motivação de fé. Se nós pararmos para observar esse texto, ele é muito rico mesmo. Só que muitas vezes nós lemos ele correndo todos os dias. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E passamos. No decorrer do dia, nós nem lembramos disso. Oramos 10, 20 minutos aqui antes de começar o culto. Momento de intercessão, intercedemos, lembramos até mesmo por pessoas. Só que quando saímos daqui já não lembramos mais, não intercedemos mais, não oramos mais. E não é aquilo, irmão. A igreja somos nós. Então, se a igreja somos nós temos que estar perseverando todo dia. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, persevere, continue firme. Quando você começar a perseverar por pessoas, Deus vai agir.
sabe o poder que nós temos nas nossas mãos. A autoridade que Deus tem nos dado. Eu falo muitas vezes, tem pessoas que ficam precisando, dependendo só do pastor que ora pela família, só do presbítero, só do diácono, só do evangelista, mas ele não sabe a autoridade que ele tem na mão para orar pela própria família, pela própria esposa, pela própria filha. Não depende só do pastor, não depende só do evangelista, não depende só do presbítero. Você também tem autoridade para interceder e Deus pode agir e Deus pode ouvir a tua intercessão. Só que para isso você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa falar com Ele diariamente. Você precisa persistir. É contínuo. A vida com Deus é contínua, não pode parar. Eu não posso orar hoje, meu Valéria. Eu oro para a senhora hoje, daqui uma semana eu vou continuar orando de novo. Não, eu tenho que orar para a senhora todos os dias. A senhora fala, presbítero Antônio, eu tenho isso e ora por mim. Então eu tenho que orar para a senhora até eu sentir uma leveza dentro de mim, daquele problema que a senhora passou para mim. Quando eu sentir, porque eu sei que Deus fez. Aí eu posso parar, mas enquanto eu não sentir, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas eu tenho que continuar intercedendo, tenho que continuar orando. E é esse modelo de vida que Cristo quer que nós seguimos. Amém? Eu queria agradecer a minha oportunidade e chamar o pastor, porque o tempo já está bem avançado. Aleluia, louvado teu nome. Louvado seja o Senhor. Vamos se instaurando em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A igreja se colocar em pé, por gentileza. Obrigado, Deus, obrigado. Está aqui na frente, se instaurando em nome de Jesus. Fazer uma corrente aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quem puder estar aqui na frente, vamos fazer aqui uma corrente bem forte aqui. Igualzinho 3 fios de cabelo, sem Obrigado, juntos, Deus. mais difícil de quebrar. Mesmo assim, aos crentes, está juntado. Aleluia. O fogo cai. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada no nome santo de Jesus. Querido eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, diante do Senhor.